Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu já disse então para vocês, hoje não é propriamente uma aula, eu só vou contar para vocês um texto que eu estou lendo. Me pareceu um tema interessante. Quando eu estava lendo, eu falei, se precisar talvez de uma aula meio rápido, esse texto pode servir. E aí hoje, quando o André perguntou se alguém podia dar uma aula, já que não foi possível o professor Marcado vir, eu falei, acho que eu posso comentar com eles esse texto. O texto, na verdade, não é nem um artigo, ele é uma apostila de estudo do professor Serge Boninot. O professor Serge Boninot é professor no Angélicum, ele foi durante muito tempo diretor da Revue Thomiste de Toulouse, que é uma das revistas de tomistas mais importantes. E ele esteve lá, ele foi diretor lá. Hoje ele tem um cargo no Angélicum, eu não me lembro bem o que ele é no Angélicum, mas ele tem um cargo, ele é um professor importante no Angélicum. Foi ele, aliás, que levou para o Angélicum o padre Raffray, do IBP. Eu tenho a impressão que ele orientou, talvez o mestrado, talvez o doutorado do padre Raffray, nem me lembro direito se o padre Raffray já terminou o doutorado, mas acho que provavelmente sim. E o padre Boninot, eu tenho a impressão que ou foi orientador dele, ou foi uma pessoa que esteve muito próxima nesse processo. Porque o que eu me lembro bem, porque foi o próprio padre Raffray que me disse, é que foi o Serge Boninot que o convidou para dar aulas no Angélicum, que é onde o padre Raffray dá aula agora. Como talvez os mais novos não saibam, o Angélicum é a Universidade Dominicana em Roma. E nesse sentido, talvez a Universidade Dominicana mais importante do mundo, embora a Universidade de Fribourg seja muito importante, a de Toulouse seja muito importante, mas, enfim, o Angélicum é importantíssimo por ser a grande Universidade Dominicana de Roma, que está nesse prédio desde logo depois da Segunda Guerra Mundial, me parece. Na época do Mussolini, esse prédio ele era um convento onde estavam freiras dominicanas. Elas tinham recebido de um papa, agora eu não me lembro qual, que deu para São Domingos, um outro convento, o convento de São Sisto, isso quando a ordem dominicana meio se constituiu em Roma. São Domingos fez uma visita muito famosa a Roma, sobre a qual eu já conversei com vocês. Foi quando ele, por exemplo, se encontrou lá com São Jacinto e que ele ressuscitou o sobrinho de um cardeal. Isso eu me lembro de já ter contado para vocês isso. E nessa ocasião, eu acho que eu contei porque eu acabei falando que nessa ocasião São Domingos recebeu Santa Sabina do Papa, que é até hoje a Casa Geral dos Dominicanos, a central em Roma é a Igreja de Santa Sabina. Mas aí uma outra coisa, o Papa, como ele gostou muito de São Domingos, e havia muitos conventos femininos em Roma muito decadentes nessa ocasião, e o Papa pediu que São Domingos reunisse essas irmãs e as pusesse sob a regra dominicana. E teve um grupo de irmãs que resistiu muito, porque elas, a família dela falava, imagina, esse homem é louco, essa regra aí, quem vai poder viver desse jeito? Vai matar todo mundo, claro que não dá, tal. Então houve uma resistência das famílias, e as irmãs, mais discretas, diziam que elas não podiam sair dali, porque ali havia uma imagem de Nossa Senhora que não queria sair daquela casa. Já um Papa no século VIII tinha feito uma grande procissão levando essa imagem, que é uma imagem de Nossa Senhora do século I, provavelmente a imagem original pintada por São Lucas. Esse Papa no século VIII não, nos anos 800, no século IX, tinha feito uma grande procissão, levando a imagem para San Giovanni in Laterano, achando que uma coisa tão importante não podia
ficar naquela igrejinha do Trastevere onde ela estava, numa igrejinha sem importância. Ele levou e durante a noite a imagem voltou. Então as irmãs diziam, não, olha, a gente não pode sair daqui, a gente não pode ir para esse lugar que o Papa está dando, que vai ter essa regra do Frei Domingos, porque a imagem não quer sair. E aí ele disse, São Domingos disse, então tá bom, então se ela for, vocês vão? E elas disseram, sim, nós vamos. E aí então durante a noite ele foi lá, pegou a imagem e saiu em procissão com elas, e elas foram para Casa Nova, e a imagem ficou. Então, durante muito tempo, essa foi a casa das irmãs dominicanas em Roma. Chamava-se o convento de San Sisto. Por isso, essa imagem também é conhecida muito como a Madonna de San Sisto. No século XVI, esse lugar, esse San Sisto, era perto do rio, era perto do Tevere, perto do Tibre. E era um lugar muito úmido, as irmãs ficavam muito doentes. Então, embora elas já estivessem lá há quase 500 anos, nesse momento eles resolveram dar uma casa melhor para elas. E quem vai dar vai ser São Pio V. São Pio V vai construir um convento em Monte, no bairro dei Monti, que é entre o Coliseu, relativamente perto do Coliseu, perto do Fórum, perto da máquina de escrever, e construiu um convento para elas lá. É a máquina de escrever. Construiu um convento para elas lá, e elas vão ficar lá até que Mussolini, quando vai expropriar propriedades da igreja, vai fazê-las sair. E aí elas vão para uma igreja dominicana nas cercanias de Roma, hoje está dentro da cidade, mas naquele tempo era meio fora da cidade, no Monte Mário, e por isso que hoje a imagem é conhecida também como a Virgem do Monte Mário. E aí depois, quando, com os acordos com Mussolini, não sei muito bem como, a propriedade daquele convento voltou para a igreja, aí o Papa, em vez de devolver para as dominicanas, deu para os dominicanos para eles fazerem a Universidade Dominicana de Roma. E é isso que é o Angelicum. Está lá, o Angelicum, lá estuda lá é professor o Padre Bonino. E o Padre Bonino deu, no ano acadêmico 18, 19, né? Você sabe que na Europa as aulas começam em setembro e vão até junho do ano seguinte. Então, nesse ano acadêmico 18, 19, o Padre Bonino deu um curso, eu suponho que é um curso de pós-graduação, chamado Satana e Demoni, Satanás e os Demônios. E esta semana, no Academia, foi publicada a apostila do curso. O Padre Bonino publicou a apostila do curso. E essa apostila, tudo que o Padre Bonino publica, em geral, eu leio. Ele eu considero um autor muito bom, muito interessante, ele é muito claro, um autor muito interessante mesmo. Então, tudo que ele publica, eu procuro ler. E essa apostila, então, que eu não vou fazer mais do que dizer para vocês o que está escrito na apostila. É só isso, eu vou comentar com vocês esse curso, que me pareceu um curso muito interessante, mas, claro, vocês compreendem que são aulas que foram dadas de setembro a junho, por um especialista. A apostila tem 90 páginas. É claro que ele disse muito mais do que cabe nessas 90 páginas, não é? Mas o que eu vou dizer para vocês é basicamente, não hoje, claro, não o que está nas 90 páginas, hoje no que está nas primeiras 22 páginas. Mas para que vocês tenham uma ideia do curso, ele dá uma introdução geral, que ele chama de os dados da tradição e a sua interpretação. E aí ele vai estudar o universo demoníaco no Antigo Testamento, a emergência da figura de Satanás, o príncipe deste mundo, Satanás no Novo Testamento, a frase de Nosso Senhor, eu vi Satanás cair do céu, a ambivalência das potências em São Paulo e o desenvolvimento da demonologia cristã até São Tomás de Aquino. Aí ele vai dar algumas características da demonologia dos padres da igreja e aí depois ele vai entrar na demonologia de São Tomás. Hoje nós só vamos
até a demonologia nos padres da igreja. Depois que aí ele vai dar a demonologia de São Tomás. E depois ele vai passar para os demônios, mitos ou realidade. Ele tem um item que ele chama a existência dos demônios diante do tribunal da razão. Ele, evidentemente, sendo católico, tendo fé, ele acredita na existência dos demônios, mas ele vai fazer uma análise puramente racional. E aí depois ele tem um capítulo que ele chama da A Revelação Desmitizada. Isso então é a primeira parte. A segunda parte, ele vai analisar o que nós sabemos sobre os demônios, mas também procurando responder a algumas posições modernas. Então, na segunda parte, ele vai analisar o pecado do anjo e a emergência do mundo demoníaco. Então, primeiro, a queda dos anjos, uma invenção dos padres da igreja. Depois ele vai analisar do ponto de vista teológico o pecado do anjo. Em primeiro lugar, a pecabilidade do anjo e depois, qual o pecado? E ele analisa 3: luxúria, inveja, orgulho, tornar-se Deus. Depois ele vai fazer a história sobrenatural do anjo. Aí ele vai usar a primeira parte da Suma, Maritain, e o que está esboçado no De Malo. Depois ele vai estudar o pecado de Satanás e o dos outros demônios. Depois, na parte 2, 3, a pena dos demônios, a natureza da pena dos demônios, uma pena eterna. Depois, essa parte aqui que me parece vai ser das mais interessantes, ele vai usar a ação do inimigo. Porque quando ele está na introdução, ele comenta isso, que uma das coisas mais difíceis, uma das coisas mais interessantes, é entender como é que se faz uma sociedade onde cada um só procura o próprio bem. Porque a sociedade dos diabos é isso. Todos eles são profundamente egoístas e odeiam todo mundo. Como é que nessa constituição, dessa maneira eles se constituem em corpo? É uma pergunta muito interessante, não é? Que dá para a gente pensar em uma porção de coisas a partir dela. Então, essa é a parte 3. A ação do inimigo, a organização da cidade do mal. Ele tem uma parte que ele chama divagações entre as ruínas. Como ele mora em Roma, provavelmente ele vai fazer alguma coisa meio literária. Depois, o primado tirânico de Satanás. Depois, a existência e natureza dos assaltos demoníacos, o combate espiritual, os princípios gerais da ação de um espírito puro, a tentação, as ações demoníacas extraordinárias. Depois, a finalidade subjetiva da ação do demônio e, por fim, a integração da ação do demônio no plano da providência. Muito interessante o curso, não acham que o curso de si é muito interessante? Então, vamos passar ao texto do Padre Boninot, que eu vou meio resumindo para vocês e dizendo o que ele disse. Quem quiser já pode se inscrever para o Angélico, para tentar fazer um curso lá diretamente com ele. Bom, ele começa observando, uma observação que me parece muito pertinente, que o ensinamento da igreja sobre o demônio, de jeito nenhum, é um dos pontos centrais da revelação, nem da doutrina católica. Claro, é um ponto, pelo contrário, bastante lateral. Mas que nem por ser lateral, ele deixa de ter alguns pontos interessantes. E ele diz que nem por ele ser periférico, ele deve ser desprezado. Porque quando Nosso Senhor fez o milagre dos pães, ele fez lá o milagre, e o que aconteceu? Sobrou comida. E o que Nosso Senhor manda fazer? Joga tudo no lixo, da próxima vez eu faço mais? Não. Nosso Senhor mandou recolher. O Padre Boninot vê nisso um sinal
que em matéria de revelação, que a da ação de Nosso Senhor, nada deve ser desperdiçado. E de que tudo aquilo que Nosso Senhor, tudo aquilo que Deus se dignou revelar, ainda que seja um ensinamento periférico, que não esteja no centro da revelação, nem por isso os católicos devem deixar de estar atentos a ele e procurar tirar dele tudo aquilo que for possível. Ele diz que, sem ser um ponto central, a questão dos demônios, no entanto, integra uma perspectiva total da visão do mundo, da realidade. Se nós não soubéssemos sobre os demônios, se nós não se Deus não tivesse nos falado sobre eles, a nossa perspectiva da realidade seria falseada. Então, que vale a pena estudar a questão, sempre sabendo que, no entanto, não é uma questão geral. E ele fala da Quaresma, e que a missa da Quaresma, a primeira missa da Quaresma, que deve ser do Rito Novo, esse padre que eu saiba reza do Rito Novo, nos convida a lutar contra o espírito do mal. Mas citando o Apocalipse, o grande dragão, a serpente antiga, o que é chamado Diabo e Satanás, e que seduz toda a terra habitada. É o capítulo 12, versículo 9 do Apocalipse. E ele também lembra, e isso também acontece no rito antigo, que a Quaresma se abre com o evangelho das tentações de Nosso Senhor no deserto. Então, que a igreja procura, ela põe num tempo tão importante quanto é a Quaresma, né? É um dos tempos principais do ano, ela procura nos trazer a figura do demônio. Ela nos põe diante dessa figura, nos aconselhando a lutar contra ela. E ele disse: isso é muito importante, porque hoje em dia, muito facilmente, as pessoas falam nos demônios interiores. E que a igreja quer deixar claro que o combate espiritual não é só uma luta do homem com ele mesmo, com as suas más tendências, com aquilo que ele mesmo é, com o problema gerado pelo pecado original, mas que a nossa luta tem uma dimensão cósmica. Nós não lutamos só contra nós mesmos, nós lutamos contra seres realmente existentes e mais poderosos do que nós. Então, ele diz, é um dado muito importante, porque a igreja nos põe diante de um combate para o qual, digamos assim, nós não somos adequados. Né? O nosso adversário é muito mais forte do que nós, e ele cita o que de São Paulo, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios: a nossa batalha, de fato, não é contra criaturas feitas de sangue e de carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam nas regiões celestes. Ele diz que alguém poderia dizer, e hoje em dia a gente vai encontrar gente para dizer isso, que a crença no diabo é perniciosa. Perniciosa por duas razões. Em primeiro lugar, porque a crença no diabo pode nos despojar das nossas responsabilidades. O padre Jacinto, que sempre conta uma história, não é? De um colega dele no seminário que não levantou pro ofício. E aí, quando o padre voltou para o quarto, perguntou: o que aconteceu? Como era o nome dele? Mas eu não me lembro também agora, mas acho que ele já é padre, se não me engano agora. O que aconteceu, sei lá, digamos que fosse Carlos. O que foi, Carlos? El diabo se acostou.
Então ele não tinha levantado porque o diabo tinha chegado e não tinha deixado ele levantar. Fazer exorcismo na minha casa. Lá, o diabo se acosta todo dia. Tirar aquele 7 da cama não é nenhuma brincadeira. Então, lá também, lá no seminário do Paraguai também, o diabo se acostou. Então ele fala isso, que alguém podia dizer: a crença no diabo é perniciosa porque ela nos expolia da nossa responsabilidade. É fácil a gente dizer: não, essa maldade quem fez não fui eu. Em inglês, né, a gente até fala desse jeito: I don't know what came over me. O que veio sobre mim, quer dizer, como se de fato a gente tivesse sido possuída por alguma coisa. E a gente tinha uma aluninha que ela era mais sofisticada ainda. Um dia ela tinha feito não sei o que com uma colega, alguma maldade lá. E aí ela levou uma bronca, né? Não sei se ela recebeu também um castigo. E ela chorava e falava assim: eu não posso fazer nada. Foi Deus que me fez assim. Eu sou desse jeito. Lembra, irmã Margarida? Hã? Deus que me fez assim. Deus é que me fez assim. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Deus é que me fez assim. Mas se até com Deus que nos fez assim nós podemos nos desculpar, muito mais é fácil se desculpar com uma força tão poderosa que pode de fato nos impelir. E uma outra objeção, ele diz, que aqueles que não querem acreditar no demônio e acham que não se deve acreditar no demônio dizem, é que também a crença no demônio pode levar a um grande desânimo. Se nós pensarmos que nós estamos numa luta tão desigual, com seres tão inteligentes e tão poderosos, e nós tão miseravelmente frágeis, é fácil a gente pensar: o que eu vou fazer? É melhor eu desistir desta luta, porque eu não tenho como ganhá-la. E ele diz que para as duas coisas há uma mesma resposta, quer dizer, não, são duas respostas diferentes. Uma já está no Antigo Testamento, que Deus diz para Caim: o teu desejo está sob ti. Não existe força no universo que possa nos forçar a fazer o que nós queremos, o que nós não queremos. Quer dizer, Deus poderia, mas Deus não faz isso. Deus não violenta as vontades. E abaixo de Deus não há nada que possa nos obrigar a agir como nós não queremos agir. E quanto à segunda parte, a questão do desânimo, é justamente em Nosso Senhor que nós encontramos força. Justamente a redenção é isso, é a vitória de Cristo contra o demônio. Nosso Senhor diz: agora vai ser destruído o poder das trevas. Até a redenção, a humanidade de fato estava nas mãos do demônio, entregue a ele. O Padre Boninot cita até um trecho que o Lando sempre citava, quando ele diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Quando o diabo diz isso para Nosso Senhor não argumenta nessa linha, dizendo que ele não pode dar o que não é dele. Nosso Senhor, digamos assim, admite que ele tem poder sobre aquelas coisas, que os homens deram a ele o poder sobre aquelas coisas. E Nosso Senhor rebate a ação dele de outra maneira, dizendo: só adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mas então, contando com a força de Nosso Senhor, nós nem precisamos ficar desanimados e também nem podemos nos desresponsabilizar da nossa ação. Ele diz que, no entanto, é preciso admitir e tomar cuidado que existe uma coisa que ele chama da espiral do pecado, que a gente deve tomar muito cuidado em não entrar nela. O que é isso? Quando a gente deliberadamente comete um pecado mortal e dá o poder ao demônio sobre nós, porque é isso que a gente faz quando comete um pecado mortal, a gente se rende ao demônio, e São Paulo diz: todo que comete o pecado é escravo do pecado. Aí, digamos, a gente torna mais fácil para
pro demônio nos jogar num pecado maior, e num pecado maior, e num pecado maior, e num pecado maior. E de fato, há situações em que a pessoa está tão metida no pecado que ela se sente completamente impotente. Mas não é. Sempre contando com o Nosso Senhor, ela pode se reerguer. Mas, claro, qual é a coisa prudente? É não dar o primeiro passo nesse caminho. É não cair no primeiro pecado e, se a gente cai, procurar levantar-se imediatamente. A primeira coisa que deve procurar fazer quem teve a desgraça de cair num pecado mortal é confessar-se, para justamente não cair nessa espiral de pecado em pecado, em pecado, em pecado, que de fato a pessoa pode chegar numa situação em que, claro, para Deus nada é impossível, mas em que ela torna a volta para trás uma coisa bem difícil, não é? Então precisa tomar bastante cuidado com essa espiral do pecado. Isso quanto a essas objeções sobre se a existência do diabo e a crença nele poderia nos fazer algum mal. Mas ele diz, no entanto, que embora a igreja procure principalmente nos falar do diabo por uma razão moral, para nos fortalecer na luta espiritual, para nos tornar mais cuidadosos, para nos tornar, por outro lado, mais gratos àquilo que Nosso Senhor fez pela gente, que estudar a questão do demônio não tem só esse lado de importância moral, de compreender como ele age, de compreender como a gente pode resistir a ele, mas que tem também o conhecimento dos demônios e da sua ação, ele diz, tem também um interesse puramente especulativo. E quanto a esse interesse puramente especulativo, para a gente compreender melhor, sem uma relação direta com a moral, simplesmente para que a gente possa conhecer melhor outros dados da revelação, ele vai abordar isso sob dois aspectos. Bom, eu estava falando então que o estudo da questão dos demônios tem também um valor puramente especulativo, pode lançar luz sobre outros aspectos da revelação. Então ele diz que, por um lado, estudar a questão dos demônios, pelo que eu entendi, esse curso aqui está traduzido do inglês. Eu, de fato, não sabia que o Bonino escrevesse em italiano. Quando eu vi essa apostila, eu falei, olha, o Bonino também escreve em italiano. Eu sei que o Bonino escreve em francês e em inglês. Ele já foi professor nos Estados Unidos também. Então eu sei que ele escreve, mas agora, depois lendo a apostila, aqui por exemplo, onde está escrito experiência de pensiero, puseram entre parênteses, thought experiments. Então tenho a impressão que ele entregou para alguém a apostila em inglês e que alguém traduziu para o italiano para ele. Mas então, o que é que ele chama de experiência de pensiero? O que são essas experiências de pensamento que a gente pode fazer ao estudar a questão dos anjos? Ele diz, por exemplo, estudar o pecado do anjo excita o teólogo a ir até o fundo da natureza do pecado, em direção à raiz do pecado, o pecado quimicamente puro. O que envolve também uma reflexão filosófica sobre a natureza da liberdade criada e sobre as relações entre inteligência e vontade no ato livre. Vocês entendem por que ele diz que estudar o pecado dos anjos leva a procurar o pecado em estado puro? Porque normalmente quando a gente vai pensar no pecado, a gente pensa muito nas circunstâncias. Aquele menino era pobre, ele foi criado na favela, o pai dele abandonou a mãe dele, e a gente vê tudo aquilo que pode ter levado a vontade a aderir ao mal, e a gente vê pouco o ato da vontade em si. Com os demônios não tem nada disso. Os sentidos, né?
não tem os sentidos, não tem nenhum engano. E por isso que ele diz que também isso aí envolve uma reflexão sobre a própria natureza da vontade criada, da liberdade da vontade criada. Então, estudar o pecado dos anjos vai ajudar a lançar luz sobre o próprio ato da vontade em si. Quando a vontade adere ao mal, como é isso? Como é que a vontade adere ao mal? Por que a vontade adere ao mal? E isso não tem resposta. Se o mal tivesse razão, não seria mal, não é? É aquilo que a gente chama do mistério da iniquidade. De por que a vontade adere ao mal. É esse mistério que há no mal. Mas estudar o pecado dos anjos vai levar o teólogo a refletir, a compreender, a lançar luz sobre toda essa questão. Ele diz um outro exemplo, eu já comentei com vocês, porque eu achei de fato muito interessante, a reflexão sobre a organização da cidade do mal, ou seja, sobre a sociedade dos demônios, nos leva a refletir em filosofia política sobre o que permite uma sociedade composta só de demônios, quer dizer, só de pessoas que buscam unicamente o próprio interesse, sem nenhuma preocupação com o bem comum. Como é que elas conseguem se sustentar? Como é que uma sociedade assim se sustenta? E isso é muito interessante para a reflexão da sociedade em geral, porque existe a sociedade dos demônios, mas não é a única sociedade má que existe. Não é? Desde os ladrões de Nápoles, que falava minha sogra, que brigam o dia inteiro e de noite vão roubar juntos, até a sinagoga de Satanás, de que fala o Apocalipse, existe um sem número de cidades do mal. Como é que elas se sustentam? O que é que as sustentam? E claro que entendendo o que as sustenta, é mais fácil entender o que sustenta qualquer sociedade. Não é? Então tem esse aspecto puramente teórico muito interessante. E por fim, ele diz também desse ponto de vista puramente teórico, aqui ele estava dando 2 exemplos desses exercícios de pensamento, que ele disse para que servia o estudo da questão dos demônios. Mas ele diz que serve também, porque embora a questão dos demônios não seja o fulcro da questão do mal, mas estudar os demônios serve muito para iluminar a questão do mal em si, que é um dos pontos talvez mais difíceis e complexos da reflexão teológica, da compreensão sobre Deus. Um dos pontos mais complicados, delicados, difíceis é a compreensão de por que Deus permite o mal. O próprio São Tomás de Aquino, que é tão rico em razões, quando ele trata disso, ele vai dizer simplesmente: Deus permite o mal porque ele é capaz de tirar do mal o bem. Mas não é que ele entre em muitas explicações. Claro, isso é uma coisa muito profunda, mas é a única coisa que ele diz. Isso para justificar, em primeiro lugar, que a crença nos demônios não traz prejuízo moral, e em segundo lugar, que ela tem um interesse intelectual amplo, não é? Bom, como eu já disse, como eu li o programa para vocês, mas aqui ele repete, porque ele não sabia que eu ia ler o programa para vocês, né? Então ele põe aqui na apostila, ele diz isso, que o curso vai proceder por 3 grandes etapas. Na primeira, exporemos o ensinamento da Sagrada Escritura e da tradição cristã sobre os demônios. E diante da crítica de muitos teólogos modernos que pretendem reduzir o demônio a um mito, tentaremos fornecer a justificação do realismo do ensinamento cristão. Então ele vai querer provar que o ensinamento
cristão sobre o demônio está baseado na realidade. Essa vai ser uma etapa. Na segunda etapa, ele diz que ele vai se centralizar no pecado original e definitivo do anjo, que é a origem da emergência do mundo demoníaco. Não é? Os homens não aparecem com o pecado original. Os demônios só aparecem com o pecado original dos anjos. Não havia demônios até o pecado. A existência de demônios é um produto do pecado. A existência dos homens não é. São os gnósticos que querem que a existência dos homens seja um produto do pecado. Mas não é a realidade, mas a existência dos anjos, sim. A existência dos anjos é um produto do pecado original e definitivo deles. E, por fim, a terceira etapa, vamos refletir e dizer sobre a ação dos demônios, a sua natureza, a sua modalidade e a sua finalidade. E o modo pelo qual a providência recupera a ação dos demônios para servir a sua glória. Não sei se vocês lembram, mas bastante tempo atrás eu dei uma aula, acho que de São João Crisóstomo, sobre o poder do demônio. Não é? E era bem interessante, talvez ele vá até fazer recurso a São João Crisóstomo para tratar disso. Bom, vamos começar então com essa primeira parte, que é os dados da tradição e a sua interpretação. Como é que o demônio aparece? Ele até faz uma observação muito interessante, porque ele diz que o demônio tem uma história. Ele diz, claro que quando eu afirmo isso, ele vai falar do momento em que Satanás aparece como chefe dos demônios. Ele diz, eu não estou dizendo que ele não foi desde o começo, mas simplesmente os homens não tinham conhecimento dele. Ele diz, a realidade foi sempre a mesma. Os demônios são, desde o princípio, que eles sempre foram. Mas o conhecimento deles vai crescendo com a revelação. Eles aparecem no Antigo Testamento de uma forma muito vaga, que vai se precisando algum tanto. Depois tem o que ele fala da época intertestamentária, e que aí a doutrina sobre os demônios se precisa e se desenvolve, mas de uma maneira que não está registrada em livros canônicos. E que já, então, no Novo Testamento, a demonologia é uma coisa muito mais precisa, que Nosso Senhor, que os apóstolos vão falar do demônio já de uma maneira muito clara, o que mostra que as pessoas já pensavam daquele jeito, as pessoas entendiam o que eles estavam dizendo, tá certo? Bom, ele diz que essa crença na existência e na ação benéfica ou maléfica de seres intermediários entre os homens e a divindade é mais ou menos de todas as religiões. Quer eles se chamem de semideuses, quer eles se chamem de arcontes, qualquer nome que eles tenham, anjos, demônios, há uma crença universal da existência de seres intermediários entre a divindade e a humanidade. O que a revelação bíblica faz? A revelação bíblica assume, confirma e retifica esses dados. E ele diz que a gente tem que evitar uma técnica de exegese protestante, que eu não sabia que era assim. Mas ele diz que a exegese protestante tende a só aceitar como revelação aquilo que for absolutamente original da Bíblia. Se não for original, se for uma doutrina que eles podem dizer, isso aqui veio dos assírios, isso aqui os não sei quem também pensavam, não sei quem, que isso, ele chama de uma exegese por, deixa eu ver a palavra certa, por subtração. Exegese por subtração. Eliminar
da revelação, uma doutrina, com o pretexto de que ela tem alguma coisa equivalente, qualquer coisa que se parece nas religiões não bíblicas. Então ele diz que isso é um método de exegese protestante. E ele diz que isso vem de um erro muito profundo, me pareceu uma observação muito inteligente e muito verdadeira, das relações entre a razão e a fé. Como se uma coisa, para poder ser da fé, tem que ser contrária completamente à razão. Se uma coisa, ela aparece... Ele fala assim, olha, como se a graça devesse, por definição, contrariar a natureza. E não é assim. Por exemplo, a Aline, ela ama a Teresa com um amor de caridade, um amor sobrenatural. Mas isso não contraria a natureza da Aline. Ela tem também pela Aline, pela Teresa, um amor puramente natural. Que o amor sobrenatural só vem fortalecer, tornar mais puro, etc, etc. Mas que não contraria. Então ele diz que essa exegese, embora ela tenha penetrado algum tanto na igreja, mas ela é de matriz protestante e ela tem isso, ela vê uma oposição absoluta entre natureza e graça, entre fé e razão, e que isso está errado. Não é porque uma coisa tem em qualquer religião que necessariamente ela está errada. Por exemplo, a religião dos japoneses os leva a respeitar muito os pais. Respeitar os pais não está errado porque vem dessa religião, não é? Em todas as religiões pode haver algo de bom. E ele cita isso, é uma coisa com a qual a gente precisa tomar cuidado, mas está dito na Sagrada Escritura que toda dádiva perfeita e todo dom excelente vem do alto. Então, pode, em alguma religião, ter sobrado alguma coisa de uma verdade que eles já souberam. Não é? Então, não há razão para eliminar uma crença porque ela está presente em outras religiões. Mas então, o que é preciso que a gente guarde? Que dessas crenças que estão presentes por todo lugar, a revelação bíblica, então, as assume, as confirma e as retifica. Quer dizer, vai tirar o que elas possam ter de errado. Então, é aqui que ele diz, o demônio tem, pois, uma história. Não que a própria realidade tenha mudado, mas as representações dos homens ao longo da história, que os homens ao longo da história se fizeram do demônio, foram mudando sob a ação de diversos fatores, entre os quais o mínimo não é a ação do Espírito de verdade, o qual ilumina a inteligência dos crentes. Então, cada vez que um novo livro da Bíblia foi escrito, eventualmente, o Espírito Santo deixou mais claro para aquela pessoa que estava escrevendo quem eram os demônios, o que eles faziam, etc, etc. Então, aquele pedaço que eu tinha citado para vocês. Quando lhes disser, por exemplo, que Satanás se tornou o chefe dos demônios no período intertestamentário, é claro que esse tornar-se não se refere à própria realidade. Desde a queda original, Satanás é o chefe dos demônios. Mas essa realidade não era conhecida dos homens desde o início. Mas esses já a alcançaram de modo progressivo. Ficou claro isso, né? Muito bem. Bom, ele diz que não é fácil reconstituir todo o pensamento dos homens sobre o demônio, porque ele diz que nós temos para isso duas fontes diversas dessa mudança, desse progresso. Ele usa a palavra evolução, que eu nunca gosto de usar, então eu não uso, dessa mudança, desse progresso sobre as concepções sobre o demoníaco,
Então vem de duas fontes bastante diversas. Uma vem os dados da ciência histórica, da arqueologia, da epigrafia, e de outra parte nós temos os textos bíblicos. A história de Israel e das crenças de Israel é, em grande parte, uma reconstituição a posteriori. Ou seja, não foi Adão que escreveu o Gênesis, foi Moisés. Então ele disse, isso é uma coisa que acontece muito, quando se escreve um texto falando de coisas passadas, frequentemente o texto reflete as crenças do tempo em que se escreve, e não as crenças do tempo em que as coisas se passaram. Isso é a coisa mais fácil da gente ver se a gente tem a desgraça de ler um romance histórico. Eu acho que romance histórico é o gênero mais horrível para ler. Eu detesto romances históricos. Por quê? Justamente porque eles são falsos. Porque eles põem lá a personagem medieval pensando que nem uma menininha do século XIX, quando o livro foi escrito. Então, porque justamente nós só conseguimos ver a realidade com os nossos olhos. Não dá para eu escrever um texto autêntico de como pensava uma senhora de 62 anos no século XV. É muito difícil. Eu vou estar muito informada pelas coisas que a gente pensa hoje, pelo modo como a gente encara o indivíduo e a sociedade no nosso tempo. Então é claro que a minha personagem vai ter preocupações que a personagem do século XV nunca teria. Não é? Então ele diz que é muito difícil reconstituir propriamente o que em cada etapa em Israel se pensava pelo demônio, por causa disso, por causa dos textos bíblicos serem, normalmente, claro, toda a história é feita assim, né? Toda a história é feita depois. Não dá para contar a história enquanto ela está acontecendo. A história é sempre contada a posteriori. E no caso de Israel, às vezes esse posteriori é bem posteriori. Coisas que eram simplesmente orais e que vão ser escritas num determinado momento e que, claro, com uma grande preocupação com os problemas daquele momento. Não é? A gente vê, por exemplo, naquele texto de quem? Em Esdras, que ele conta do sacrifício que os macabeus... É no livro dos Macabeus, né? Mas quem é que escreve o livro dos Macabeus? Mas, enfim, o autor que escreve o livro dos Macabeus, ele conta que ele mandou oferecer um sacrifício porque ele tinha encontrado no campo de batalha vários soldados que tinham ídolozinhos escondidos na roupa. E ele manda oferecer um sacrifício no templo pela alma daqueles homens. E aí o autor, que está contando a história, fala: e nisso ele mostrou-se uma pessoa de grande piedade, que acreditava na ressurreição dos mortos, porque se ele não acreditasse que eles haviam de ressuscitar, seria uma coisa vã ele pedir para rezar por eles, etc, etc, etc. E aí o que a gente percebe? Que a questão, sim ou não ressurreição, era importante no momento que o texto estava sendo escrito. Pode ser que fosse ou que não fosse no tempo dos Macabeus. Mas no momento em que o texto se escreveu, essa era uma questão importante, tanto que o autor quis aproveitar o fato histórico para dar um argumento a favor da ressurreição. Tá certo? Então, por causa disso, por causa dessa característica da história, toda a história, quando ela é escrita, ela é influenciada pelo pensamento, pelas preocupações, pelas discussões que ocorrem na sociedade em que ela é escrita. Por causa disso é difícil saber exatamente reconstituir a história de Satanás dentro dos textos bíblicos. Então não vai haver, digamos, uma exatidão histórica. Ele vai, no entanto, pegar os principais textos bíblicos sobre os demônios, que aparecem no Antigo Testamento, e
e procurar fazer o melhor que for possível. Uma primeira coisa que ele nota é que nos povos entre os quais Israel, quando chega na Terra Prometida, vai passar a viver lá, né? Israel se constituindo como povo escolhido, com Moisés e a saída do Egito, ele diz que todos os povos no meio dos quais eles viviam tinham uma quantidade enorme de exorcismos e fórmulas mágicas para neutralizar o poder dessas forças intermediárias aí, o poder dos demônios, embora seja um pouco anacrônico chamá-los assim. Ele diz que em Israel, ao menos na teologia oficial, nesse primeiro momento, não há nada disso. Pode ser que existissem crenças populares, alguma coisa assim, mas que na teologia oficial não há nada disso. Porque neste momento toda a força da teologia de Israel, toda a visão de Israel vai para o poder de Deus, para o monoteísmo e, digamos assim, preocupar-se com a força de seres que agiriam independentemente de Deus e contra Deus, poderia parecer uma espécie de impiedade, como se de alguma maneira eles tivessem caído num politeísmo, como se de alguma maneira alguém tivesse alguma força contra o Deus de Israel. Então ele diz que na teologia oficial desses primeiros tempos, poderia fazer parecer que qualquer referência ao demônio poderia ser, digamos, um ceder para o dualismo que era o de todos os outros povos. Todos os outros povos acreditavam em duas forças opostas que estavam lutando. Então ele disse que quando se constituem os primeiros textos de Israel, os primeiros textos de que nós temos conhecimento, não há nenhuma referência a esses poderes. Claro, ele diz que, embora não exista nenhum exorcismo, nada disso, Israel sabe que há o poder do mal. E o texto que abre a Sagrada Escritura até me espanta que ele não trate disso, mas o texto que abre a Escritura é o Gênesis, e lá aparece a serpente. É verdade que a serpente praticamente não aparece como um ser espiritual. Isso até é uma coisa que ele vai dizer depois, que as primeiras representações do diabo são unindo a figura do diabo com a de animais nocivos, que só mais para frente que vai ficando claro que ele vai sendo tratado como um ser propriamente espiritual, mas que no começo ele não aparece assim. Então, claro que Israel reconhece esses poderes maus, mas a língua hebraica não tem nenhuma palavra genérica para designar aquilo que hoje a gente chama de demônio. Simplesmente não existe. A palavra, quando vai aparecer traduzida do grego daimon. O daimon grego representava uma espécie de gênio. É um ser ambivalente. Ele era dotado de poderes sobrenaturais, caprichoso, imprevisível, que podia tanto ajudar quanto prejudicar, e que ele podia ser controlado por meios mágicos. Quando a Bíblia foi traduzida, a tradução dos 70, que é a tradução grega da Sagrada Escritura, que Nosso Senhor cita, Nosso Senhor dá toda essa autoridade para os 70, quando ele cita a Sagrada Escritura, ele cita a tradução dos 70.
Tinha uma outra que era de onde? Shlita de Babilônia, né? Não sabe? Nossa, Shlita, quando você não sabe de alguma coisa, eu fico muito decepcionada. Como é que você não sabe? Você sabe de tudo. Tem muita coisa que eu não sei. Então, mas havia duas traduções importantes. Acho que uma é dos 70, sem dúvida, a outra acho que é de Babilônia, mas isso eu já não me lembro mais. Já faz tempo que eu li, a minha pobre memória. Como gosta de dizer a Érica, minha mente é um vazio. Só que a minha é de verdade, a dela é brincadeira, mas a minha é sério. Então, e essa palavra então vai ser... porque o Salmo 90 fala de Keteb, que devasta ao meio-dia. Sabe aquilo que a gente conhece como o demônio do meio-dia? E Keteb, propriamente a palavra, o que ela significa é extermínio. E a tradução de 70 vai traduzir como demônio. E claro, embora então não há exorcismos oficiais, mas a adivinhação e a magia são severamente proibidas. Então, obviamente que essas proibições indicam que a coisa existia entre o povo, né? Bom, então ele diz que até nesses primeiros tempos da revelação, esse mundo demoníaco é uma espécie de caos muito pouco determinado. Ele diz que se fala, em primeiro lugar, de uma espécie de demonização dos defuntos, como se os defuntos fossem seres que pudessem fazer mal. Depois, de demônios que são como doenças que giram nos ares. Depois, de seres híbridos informes, meio animal, meio demônio. Então ele disse que às vezes é difícil se traçar nos textos o limite entre o que é animal, entre, por exemplo, ele fala em cães, leões, serpentes. É difícil traçar no texto o limite do que é realmente animal ou do que é uma representação demoníaca. Ele diz, por exemplo, que mesmo no Novo Testamento, quando o Nosso Senhor dá aos seus discípulos poder sobre as serpentes e os escorpiões, o que ele está dando é poder sobre os demônios. Não propriamente sobre as serpentes e os escorpiões, mas ele se refere a eles com essas palavras de serpente e escorpiões. E a gente vê também naquele salmo, é o 90 ainda, que ele esmagará o leão e a serpente? É o 90? É o 90, irmã Teresa? Acho que é o 90, sim. Como é que é em latim, irmã? Leone et dracone. Mas qual é o verbo? Conculcado. Et conculcavem leonem et draconem. Isso é o 90 mesmo, né, Lucas? Sei. Acho que é. Então, quando diz que o Messias vai esmagar com o pé o leão e o dragão, evidentemente que não é de um leão e de um dragão que ele está falando, mas de seres espirituais representados pelo dragão e pelo leão. Agora, o que ele diz? Ele fala, por exemplo, de Leviatã, que vai aparecendo muito no livro de Jó, que é o crocodilo, né? De Azazel, que habita no deserto, de Lilith, que é da crença popular, de aquele demônio que aparece no livro de Tobias, Asmodeu. É o 90 na Vulgata. Na Vulgata, modernamente é o 91, né? Aspides et basilis conambulatis. Et conculcavem leonem draconem, isso mesmo. Agora, que o que fica muito claro em todo o texto da Sagrada Escritura, e isso é uma diferença com a consideração dos demônios no mundo pagão, é que todos esses seres são criaturas de Deus.
e obedecem a Deus em última instância. Um dos textos principais que tem Jó lá, né? Então são textos que, em mesmo Leviatã, eles são todos criaturas de Deus e eles obedecem a Deus. Mas ele diz que nesses textos primeiros não se põe a pergunta de que como é que esses seres são maus e são criaturas de Deus, como é que esse Deus bom criou seres maus. Mas ele diz, essa pergunta não se põe nesses primeiros textos. Isso não é uma questão que não é feita. Não se trata desse problema. É engraçado, né? Porque a gente já conhece a doutrina toda pronta. E aí a gente vai vendo... ele disse, numa época mais recente, embora ele não diga quando, vai passar a integrar a compreensão dessas potências maléficas de Israel, os deuses dos pagãos. E que a 70 já usa a palavra daimônia não só para esses seres que a gente já descreveu, mas e usa com desprezo, daimônia num sentido puramente negativo, não só então para esses seres que eu acabei de falar, mas também para os deuses das nações pagãs. Por exemplo, no Salmo 96, quando no texto hebraico está: nada todos os deuses das nações. O 70 traduz: demônios todos os deuses das nações. Qual é a relação entre esses seres demoníacos e o mundo angélico? Ele diz que não é fácil responder, porque a distinção entre anjos e demônios não foi feita imediatamente na teologia de Israel. Ele diz porque, de fato, a afirmação sempre presente e tão importante para a própria Constituição de Israel da absoluta soberania de Deus os levava a considerar Deus como fonte indistinta tanto daquilo que acontecia de bom como daquilo que acontecia de mal. Quer dizer, tanto das decisões favoráveis ao homem como das decisões desfavoráveis. Ele diz, e Deus manda anjos que proporcionam o bem, mas também manda anjos de desventura, anjos exterminadores, que cumprem missões de vingança. É verdade, para a vantagem de Israel. Ele manda espíritos maus que perturbam os homens. Por exemplo, ele fala do espírito de mentira que engana o profeta Acabe, espíritos de loucura, espíritos de doença. Mas esses espíritos maus, pelo texto, não fica claro que eles sejam inimigos de Deus. São espíritos que Deus manda para fazer males aos homens que precisam ser castigados. Mas não fica claro que eles mesmos hostis ao projeto de Deus. Mas, pouco a pouco, ele diz, e isso vai acontecer com toda a reflexão sobre o mal, com a tragédia do exílio da Babilônia, se começa a interessar-se pelas disposições morais dos espíritos mandados por Deus. Então ele diz que aí é que o mundo angélico vai claramente, aos olhos dos hebreus, se cindir em dois. Aí é que eles vão ver claramente que esses espíritos que Deus usa para fazer o mal, eles são não apenas hostis aos homens, mas hostis também a Deus, que, por assim dizer, eles desafiam o plano de Deus. Eles são contrários ao povo de Deus. E contrários ao povo de Deus porque eles são contrários ao plano de Deus.
E é assim que vai aparecer mais clara a figura de Satanás. A palavra no Antigo Testamento significa, de modo geral, adversário. É isso que Satanás quer dizer. Adversário. Aquele que está contra. O que luta contra. Por exemplo, quando tem aquele caso de Balaão, que a mula dele é impedida de continuar, e ele bate na mula e a mula vai até falar, o nome do Senhor é chamado num lugar de Senhor, o que impede que ele continue, mas em outro lugar é chamado de Satanás, porque ele é adversário, ele não deixa ir. E que aí no caso absolutamente não é inimigo de Deus. Também sabe quem que é Satanás? O advogado que fala, que acusa, ele é Satanás. E aí ele vai aparecer aí, muito claramente no livro de Jó, que diz: num dia em que os filhos de Deus, os anjos, foram apresentar-se diante do Senhor, e também Satanás, o acusador, foi no meio deles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: dei um giro sobre a terra e a percorri. Esse Satanás, ele é um personagem equívoco, ou pelo menos ambíguo. Não está dito claramente que ele é contrário a Deus, mas a maneira dele falar, aquilo que ele propõe, a raiva que ele mostra que ele não é propriamente inimigo de Jó, mas inimigo de Deus. O que ele quer mais do que machucar Jó é provar que Deus não tem razão, que Deus não pode conquistar o amor da sua criatura, que a criatura só amará Deus por interesse, só se ligará com Deus por interesse. Então é aí que propriamente, começa a história de Satanás. Mesmo aqui ele diz que permanece essa marca sempre na Sagrada Escritura. Satanás tem que pedir permissão para fazer mal a Jó. Fica muito claro que ele é um poder inteiramente sob o controle de Deus. Isso afasta qualquer dualismo. Ele tem ódio, mas para fazer o mal, ele precisa de permissão. Ele também vai aparecer no livro de Zacarias, quando está dito: depois o Senhor me fez ver o sumo sacerdote Josué direito diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor, seria São Miguel, disse a Satanás: o Senhor te reprovará, ó Satanás, te reprovará, o Senhor que escolheu Jerusalém. E pela primeira vez, no livro das Crônicas, que é o livro dos Reis, no capítulo 21, pela primeira vez Satanás vem usado sem artigo, como nome próprio de alguém. Até esses outros textos que eu citei, Jó, Zacarias, é o Satanás, o acusador, o adversário, como um nome, comum. E pela primeira vez nas Crônicas, Satanás vai aparecer como um ser pessoal, malvado. Vai ser quando conta que Davi mandou fazer o recenseamento. Porque o recenseamento é considerado na Sagrada Escritura como uma ofensa às prerrogativas de Deus. Como se um homem quisesse se vangloriar do crescimento do povo dele, da quantidade de pessoas em que ele mandava, sendo que tudo isso era uma dádiva de Deus e dependia de Deus. E o texto vai dizer: Satanás atacou contra Israel. Ele impulsionou Davi a
fazer o censo de Israel. Então é a primeira vez que aparece Satanás assim como o nome de alguém e procurando fazer o mal. Aí ele fala de teólogos modernos que disseram que eles querem criar um Satanás que seja que nem o Deus de Feuerbach. Feuerbach diz que o homem projeta as qualidades humanas num ser e cria uma imagem da divindade. E alguns teólogos dizem que a mesma coisa acontece com Satanás, que os homens projetam a maldade deles e criam um ser como se fosse como se a cólera de Deus, como se a maldade dos homens tivessem se transformado num poder autônomo. Ele vai deixar para o fim para provar que não é isso, que há uma base racional e uma base estruturística sólida para provar que Satanás existe. O livro da sabedoria já diz que a morte entrou no mundo por inveja do diabo e aqueles que lhe pertencem fazem a experiência disso. Então, nesses textos já está claro que oposto ao homem, hostil ao homem, Satanás é também, sobretudo, hostil a Deus. E então ele faz questão de dizer que Satanás é uma figura que só existe na teologia bíblica inspirada. Esse poder malévolo, criatura do Deus bom, que o odeia, mas que está submetido ao seu poder e que só pode agir quando ele permite, não há nada parecido com isso em nenhuma mitologia. É só na Sagrada Escritura que isso aparece. E, enfim, chegando ao fim do Antigo Testamento, a gente já tem então essa configuração desse poder malévolo, puramente espiritual, que odeia os homens e faz a ele todo o mal que pode, como por exemplo Asmodeu, que é aquele que matava os maridos lá no livro de Tobias. Mas não se trata, no Antigo Testamento, da pergunta como pode ter sido esse poder mal criado por um Deus bom, como pode um Deus bom permitir que esse poder mal haja. Bom, com isso nós chegamos ao Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento, então, o Apocalipse diz: e rompeu, pois, uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos combatiam contra o dragão. O dragão combatia junto com os seus anjos, mas não prevaleceram. E não houve mais lugar para eles no céu. Esse texto famoso do Apocalipse põe em cena dois poderes opostos, dois universos antagônicos, ambos bem estruturados. É Miguel com os seus anjos e é o dragão com os seus anjos. São dois grupos que lutam. Qual é o escopo desse texto? Anunciar a boa nova da vitória definitiva de Deus e dos seus anjos em favor dos homens contra o demoníaco. Porque ele vai concluir assim: então se completou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, aquele que o acusava diante de nosso Deus dia e noite. Então essa vitória
é o fruto da paixão de Nosso Senhor. Por isso que eu mandei para vocês, quem tiver com o celular pode ver, eu mandei para vocês um quadro que tá no Louvre, acho, de um pintor italiano, não sei se é italiano, do século XVI, e ele faz uma crucifixão, e no fundo da crucifixão tem a queda de Satanás, não a queda original, não a queda de quando ele pecou, mas essa queda dele sendo destruído por São Miguel, porque é Nosso Senhor que acaba com o poder das trevas. Essa queda de Satanás, nesse momento, que está no Apocalipse, significa o fim do domínio tirânico que Satanás tinha sobre os homens. Se era verdade quando ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, naquele momento era tudo dele, depois da redenção, não era mais tudo dele. Ele foi, de fato, ele perdeu o poder dele. Então, a demonologia do Novo Testamento, ela é completamente referida ao advento do reino de Deus e de Jesus Cristo pela sua igreja. Então, ele faz uma coisa que eu já tinha até formulado um pouco, mas eu teria me assustado se eu tivesse formulado como ele formulou, mas com a ressalva fica perfeito. Ele diz, o universo do Novo Testamento é um universo dualístico. Eu me lembro que eu já falei isso até do Magnificat, que o Magnificat divide o mundo em dois. Ele diz, não do ponto de vista ontológico, mas do ponto de vista moral. E é isso mesmo, do ponto de vista ontológico não, nem poderia ser, mas sim do ponto de vista moral. Porque o Novo Testamento é o relato de uma guerra. Da guerra pessoal de Nosso Senhor primeiro, e depois da guerra do seu corpo místico. E o relato de uma guerra necessariamente vai ser dualístico. Um campo fez isso, outro campo fez aquilo. Você vai sempre ter esse mundo dividido em dois, que é o mundo que aparece no Magnificat, o mundo dividido em dois, e que ele observa muito agudamente o universo do Novo Testamento é em grande parte um universo dualístico, não certo sobre o plano ontológico, mas sobre o plano moral. O mundo, nosso mundo, é um campo em que lutam a luz e as trevas. Então, é a história de uma escolha moral. Satanás e os demônios são onipresentes no Novo Testamento. Ele diz, o mundo em que aparece nosso Senhor Jesus Cristo é lotado, colmo, saturado da presença demoníaca. Ele diz, até no ar se respira um ar pestilencial. Na cosmologia sacra da Epístola aos Efésios, aqui reflete as crenças difusas no mundo helenístico do primeiro século, Deus está acima de todos os céus. Os homens estão sobre a terra, mas a área, o ar e as regiões celestes são o campo dos poderes demoníacos. São Tomás, ele chega a dizer que Nosso Senhor quis ser crucificado para vencer os demônios, cujo poder se exerce nos ares. Deus está acima de tudo. Na terra estão os homens. O ar é o campo de ação dos demônios e por isso ele quis ser crucificado, para vencer o inimigo no campo dele. Ele diz que Nosso Senhor está sempre fazendo referência aos demônios. Ele diz, por exemplo, vós tendes por pais o diabo e quereis cumprir o desejo de vosso pai. São João diz que todo mundo está posto no maligno, e ele fala que Nosso Senhor praticamente não pode dar um passo sem se encontrar com o diabo. Que o Evangelho se abre, a vida de Nosso Senhor se abre com a luta no deserto, do diabo com Nosso Senhor, e que aquilo, digamos, é uma espécie de padrão. O texto diz que o diabo se afastou dele por um tempo, para voltar num tempo mais favorável, que vai ser o tempo da paixão. Bom, então, enquanto que o Novo Testamento meio se fecha com a questão do diabo, ainda assim um pouco vagamente elaborada,
O Novo Testamento se abre com uma perspectiva completamente outra. O diabo já é uma coisa assim muito, digamos assim, os homens já tendo muito mais conhecimento sobre isso. Esse universo um pouco fluido dos demônios no Antigo Testamento, ele toma consistência e se estrutura. Satanás é o astro caído do céu sobre a terra, a que foi dada a chave do abismo. Então, eles são legião. Nosso Senhor fala aí de malditos para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. E o diabo é chamado indiferentemente de Satanás. São 34 ocorrências no Novo Testamento, mas também de diabo, então, ou seja, de divisor. E também ele tem outros nomes de divindades maléficas, como Beelzebu, Belial, etc, etc. E esses nomes parecem que são frequentes nos manuscritos de Qumran. Ele é também chamado o malvado, Ho-Poneros, em grego. Só sei que está escrito aqui, que eu não sei nada de grego. São 12 ocorrências no Novo Testamento. E o interessante é que o último pedido do Padre Nosso diz que nós sejamos, ele pede que nós sejamos liberados justamente do malvado, Ho-Poneros, aquele livrai-nos do mal. É praticamente uma personificação do mal, está pedindo um pouco que Deus nos livre do diabo. E ele também é o inimigo, o adversário que põe a semente no campo, etc, etc. E depois também o anticristo. Ele também ainda é chamado de exterminador, de mentiroso e de pai da mentira, de tentador ou sedutor, ou peiraison, e de dragão e da antiga serpente. E Nosso Senhor vai dizer: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando ele está falando nesse momento da sua divindade, ele fala de ter visto a primeira queda dos anjos. Não essa que se refere a São Miguel no Apocalipse, mas a primeira queda. Então, ele diz uma coisa interessante, até ele usa no texto italiano uma palavra espanhol. Ele diz que todo o texto do Evangelho é uma espécie de reconquista. A reconquista espanhola, é disso que ele está falando. O reino de Deus foi, por culpa dos homens, conquistado por Satanás, e Nosso Senhor vem fazer a reconquista. As histórias do Evangelho são uma série de guerras, de batalhas. Ele diz que a missão de Jesus parece um gigantesco e salvífico exorcismo, uma vasta operação de limpeza, de combate impiedoso contra os espíritos impuros, pneumata a catarta, que desfiguram a imagem de Deus. E ele fala, como está dito nos Atos, ele passou beneficiando e sarando a todos que estavam sob o poder do diabo. Ele disse, por exemplo, em São Marcos, o primeiro ato do ministério público de Nosso Senhor, depois do batismo e a chamada dos discípulos, é a expulsão de um espírito impuro. E as multidões estavam admiradas, porque Jesus manda até os espíritos impuros e eles obedecem. Depois, Jesus pregava nas sinagogas e expulsava os demônios. Os espíritos impuros, quando vêm, caem aos seus pés e gritam: tu és o Filho de Deus. Então, Nosso Senhor não pode fazer um passo sem encontrar com o demônio. Então, a vinda efetiva do reino de Deus na pessoa de Nosso Senhor e com a redenção é inseparável da queda de Satanás, dessa queda final, da queda mostrada no Apocalipse, da destruição de Satanás.
Nosso Senhor diz no primeiro capítulo de São João, na primeira epístola de São João, 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, é São João falando, para destruir a obra do diabo. E Nosso Senhor, quando ele está falando que eles falaram que ele está mandando o demônio embora pelo poder do demônio, ele fala assim, não, porque todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ele falou, mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então chegou para vocês o reino de Deus. Quer dizer que o estabelecimento do reino de Deus está completamente ligado com a derrota de Satanás. Ele diz que, dito isso, é preciso notar que a derrota foi difícil. Ele diz que Satanás fez tudo para poder impedir a vinda do reino de Jesus. Primeiro, de um modo arquetípico, ele diz como se fosse uma abertura musical, no início da vida pública de Nosso Senhor, para tentar desviá-lo da sua missão. Como depois, mais tarde, ele diz, vai fazer São Pedro. E por isso Nosso Senhor vai chamar Pedro de Satanás. Porque Satanás, como sabia que o estabelecimento do reino de Deus era a destruição do reino dele, as tentações são para desviar Nosso Senhor do objetivo. E mais tarde, quando Nosso Senhor vai falar para São Pedro, que está indo para Jerusalém para morrer, São Pedro fala, de jeito nenhum, não fala isso, tal, não sei o quê. Nosso Senhor diz para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque ele está fazendo a obra de Satanás. Ele está querendo impedir que o reino de Deus possa se estabelecer. E como é que Nosso Senhor vai estabelecer o reino de Deus? Ele vai estabelecer exatamente fazendo o inverso do que fez Adão. Adão e Eva deram o poder a Satanás sobre eles e sobre toda a descendência deles por não aderirem ao plano de Deus, por desobedecerem. E Nosso Senhor vai aderir ao plano de Deus absolutamente. E até quis que a gente soubesse que mesmo naquele momento em que toda a ira de Deus pesava sobre ele, da agonia, e que portanto era dificílimo aceitar aquilo, receber toda a ira, Nosso Senhor ali pagou todos os nossos infernos, ele recebeu toda a ira de Deus, e é por isso que ele tremia e suava sangue, mas naquele momento ele disse aquilo que tinha que ser dito, faça-se a vossa vontade, não a minha. Porque o que deu o poder a Satanás foi o homem se descolar da vontade de Deus. E o que une a Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez para redimir os homens, foi aderir inteiramente à vontade de Deus. E com isso ele destruiu o poder do demônio. Por isso que ele diz, está em São João, no capítulo 12, versículo 31, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será jogado fora. Quer dizer que então, aí nesse momento, a vitória aparente de Satanás, a destruição, é a sua derrota definitiva. Mas essa derrota, embora seja definitiva, ela não está ainda completa. Porque ainda falta que ele seja inteiramente derrotado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então ele ainda ele vai agora, a partir desse momento, ele vai fazer de tudo para procurar esmagar o germe do reino de Deus na história. Ele vai procurar fazer de tudo para combater a igreja, mas não a igreja considerada abstratamente, para combater cada membro do corpo místico, para combater esse pedaço do corpo místico que é o Marcos, que é a Estela, que é a Alejandra, que é a irmã Teresa, que é a irmã Margarida. Esse pedaço do corpo místico, ele vai atacar violentamente para fazer esse pedaço do corpo místico se desligar dessa salvação trazida por Nosso Senhor
e poder cair novamente sob o império dele. Então, é assim que está no Novo Testamento a questão do diabo, e foi por isso que eu pus esse quadro. É o padre que cita aqui, desse pintor que eu não conhecia, que ele põe, então, ele junta as duas cenas: a redenção, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e a queda de Satanás. Bom, essa atividade maléfica vai ter um fim, mas vai ser só com o fim do mundo. Então, é isso. Vamos rezar, então? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. também. Rogai por nós. Pai, Filho